Então aqui a gente pode observar, aqui está o parafuso de L4. Então eu vou subir aqui, ó. Eu já começo a ter um pedaço do fragmento que está migrado. Aqui é o nível do recesso lateral, a gente consegue observar uma estenose desse pedaço aqui do recesso, então não é só disco, tem um pouco da parte de SAP. Aqui eu tenho uma protrusão, mas aqui eu já estou numa porção discal do forame, onde o acesso transforaminal chega bem. E aqui a porção neural do forame já está limpa, então eu acredito que a gente consiga fazer com segurança um acesso transforaminal nesse nível. Então aqui a gente tem a reconstrução tomográfica, a gente consegue observar aqui do lado esquerdo, então eu tenho o parafuso de L5, parafuso de L4, e aí o que a gente observa? Nesse corte coronal, vou pegar bem de trás aqui, a clínica dela é mais do lado esquerdo. Então a gente observa que tem enxerto ósseo desse lado, tem bastante tecido fibrótico provavelmente. A janela interlaminar L3, L4, ela já é menor, então esse ponto de acesso nosso aqui, eu já vou ter a cabeça do parafuso de L4 do lado esquerdo atrapalhando e restringindo então o movimento. E uma coisa que a gente observa é o seguinte, a janela interlaminar L3 e L4, ela está aqui. Percebam que o nível discal está para cima, ou seja, a gente vai ter que drilar, se fosse fazer interlaminar, uma quantidade muito grande da lâmina de L3, aumentando ainda mais o risco de instabilidade desse segmento, que já é um segmento de sobrecarga. Então, quando a gente vai afundando, é quando a gente observa exatamente onde está a altura do disco. Ó, o disco ele fica mais alto, então a gente ia ter que drilar bastante disso. Então eu acho que o acesso interlaminar nesse caso não é uma boa opção. Em contrapartida, quando a gente olha o corte sagital, o acesso transforaminal, a gente consegue identificar bem a ponta da SAP de L4, o forame L3 e L4, onde a gente pode fazer inclusive uma foraminoplastia. Se precisar drilar a borda superior e posterior do corpo de L4 para acessar a hérnia, a gente consegue. Ganhando esse espaço, a gente chega para pescar essa hérnia com essa migração caudal. Então eu acredito que o acesso transforaminal L3 e L4 do lado esquerdo seja uma opção viável para a gente retirar essa hérnia. Então essa paciente, uma paciente nova, que ela fez um TLIF L4, L5 há alguns anos, estava compensada, estava bem, e ela subitamente fez uma ciática aguda do lado esquerdo, onde a gente observou uma hérnia de disco L3, L4, lateral do lado esquerdo, com uma migração caudal, pegando a raiz descendente de L4. Aqui a gente consegue observar, aqui é cranial, caudal, lado esquerdo e lado direito. Nossa área de trabalho é nessa região. E quando a gente observa o acesso biplanar oblíquo a 30 graus, a gente já começa a entender a nossa programação cirúrgica. Então eu tenho aqui o pedículo de L4 do lado esquerdo com parafuso de L4, eu tenho a SAP de L4, a incisura vertebral superior de L4, a incisura vertebral inferior de L3, a porção neural do forame de L3 com a raiz emergente de L3. Então, a nossa programação vai ser exatamente identificar esses landmarks ósseos. Vamos drilar a borda ventral da SAP de L4, vamos drilar a porção superior e medial do pedículo de L4, vamos drilar parte da incisura vertebral superior para ganhar espaço no espaço peridural do recesso lateral
para atacar a hérnia que está com a migração caudal. Depois disso, a gente vai ver a necessidade ou não de esvaziar o disco L3 e L4. Mas o objetivo inicial vai ser a descompressão principalmente da raiz descendente de L4 que se encontra nesse nível. Nessa imagem, então, podemos observar um raio-x em AP, onde a gente observa a artrodese antiga, L4, L5, com tilife. Os processos espinhosos estão alinhados entre os pedículos L4 e L5. E a nossa zona de trabalho vai ser exatamente no espaço L3 e L4, portanto acima dos parafusos de L4. Agora, fazendo o posicionamento, utilizando o acesso biplanar oblíquo a 30 graus do lado esquerdo, a gente observa uma melhor definição da área de abordagem, exatamente mostrando a porção discal e o recesso lateral do segmento L3 e L4 do lado esquerdo. A gente então, utilizando a agulha de punção, vai fazer a marcação da distância bicortical do terço médio da vértebra de cima, exatamente para a gente marcar o ponto de entrada na pele. Então, a ponta da agulha a gente vai colocar na pele exatamente na borda medial do pedículo de L4, na altura da incisura vertebral superior, e a marcação com a pinça é exatamente o ponto de entrada na pele. Como a gente pode ver com essa agulha onde foi marcado o ponto do anestesia local, exatamente para facilitar a marcação na pele onde a agulha de punção do disco vai entrar. Agora aqui nós temos a agulha de punção no disco, apoiada exatamente no orifício cutâneo, e a ideia é que a gente, utilizando a radioscopia em tempo real, direcione a ponta da agulha exatamente em direção à base da SAP, como a gente pode observar aqui, e logo depois a gente já vai direcionar a agulha exatamente para a incisura vertebral superior na sua porção medial, ao nível da borda medial do pedículo inferior, onde a gente consegue observar em detalhes aqui a precisão anatômica do acesso biplanar oblíquo a 30 graus. A gente consegue identificar com bastante precisão exatamente a ponta da SAP, o corpo da SAP, a base da SAP, o pedículo, a incisura vertebral superior e inferior, numa segurança muito grande. Numa posição em perfil, a gente consegue ver exatamente a agulha direcionada no pedículo, na borda superior do pedículo de L4, mostrando que a agulha de punção está distante da porção neural do forame de L3, com bastante segurança. Esse procedimento foi feito com monitorização eletrofisiológica intraoperatória e durante toda essa fase não teve nenhuma alteração, nenhuma reação, mostrando a segurança do procedimento. Agora, na posição em AP, a gente consegue ver exatamente que a ponta da agulha está na borda superior do pedículo de L4, apoiada exatamente na incisura vertebral superior. Feito isso, a gente volta para o posicionamento original do acesso biplanar oblíquo a 30 graus e a partir daqui a gente consegue puncionar o disco com segurança, adentrando com a agulha, sentindo furar o ânulo fibroso até chegar ao núcleo pulposo. No posicionamento em AP, a gente consegue ver que a ponta da agulha está exatamente no centro do disco. Aqui a gente consegue ver exatamente o momento onde foi injetado o azul de metileno, que é um artifício utilizado exatamente para corar o núcleo pulposo, e o fragmento de disco herniado, que nesse caso se situa na borda medial do pedículo de L4 do lado esquerdo. Feito isso, começa a sequência, de colocação do fio guia, o dilatador. Esse dilatador a gente apoia
no ânulo fibroso. Feito isso, a gente retira o fio guia e o canal, o dilatador, ele fica completamente solto e aí você consegue sentir exatamente as estruturas ao redor, a SAP, o pedículo, a incisura vertebral superior. E aí você vai descolando, inclusive, essa estrutura de forma romba. A gente coloca, então, a camisa de trabalho apoiada aí. E a partir de agora, a gente vai começar exatamente o acesso transforaminal propriamente dito. Então aqui a gente está no começo da cirurgia, onde a gente consegue identificar a SAP de L4, a borda ventral dela, o corpo da SAP, azul aqui no fundo a gente consegue identificar o disco L3 e L4, aqui já sinal da hérnia, mas a gente não vai mexer nisso. E aqui eu tenho pulsando a gordura do espaço epidural. Então agora a gente vai fazer uma foraminoplastia, abrir a borda ventral da SAP em direção à borda medial do pedículo de L4, para a gente ganhar espaço na área de ataque à hérnia. Então aqui a gente tem a broca que nós vamos drilando o corpo da SAP de L4 para a gente atacar o espaço epidural aqui do recesso. Então, ó, agora a gente está praticamente finalizamos a foraminoplastia. A borda medial do pedículo de L4 está aqui. A gente está vendo a raiz descendente de L4 e o azul de metileno corando a porção da hérnia de disco com migração caudal na borda medial do pedículo, identificando a estrutura de compressão. Então aqui, como programado, a gente está vendo o pedículo de L4, a gente está drilando a incisura vertebral superior, a sua porção medial em direção ao corpo, exatamente para a gente ganhar espaço no ataque. A placa terminal está aqui, ó. Então todo esse pedaço aqui é corpo de L4 que a gente está ganhando espaço para poder atacar a hérnia com segurança, sem manipulação da raiz. O inventário final de um acesso transforaminal L3, L4 do lado esquerdo para retirada de uma hérnia de disco com migração caudal para a borda medial do pedículo de L4, onde a gente consegue observar às 3 horas a drilagem da porção superior do pedículo de L4, a drilagem da borda ventral da SAP, mostrando a raiz descendente de L4 pulsando livremente. Ao fundo, a gente consegue ver a gordura do espaço peridural com o osso do corpo de L4, o disco L3, L4, onde foi retirado, ânulo fibroso, o azul do núcleo pulposo, o ânulo fibroso às 9 horas do corpo de L3. Aqui a gente observa o corpo de L3, a descompressão está indo até a linha média, ou seja, o saco dural da raiz descendente está livremente, e a gente consegue observar também às 9 horas a raiz emergente, a gordura da raiz emergente de L3 livre. Ou seja, eu tenho a descompressão efetiva da raiz emergente de L3 do lado esquerdo e de toda a raiz descendente de L4 do lado esquerdo, finalizando o processo de descompressão. Então aqui a gente consegue ver o resultado final do procedimento, onde a gente consegue, com o Tiger Flex como um dissector, a gente consegue mostrar
que ele chegou abaixo da borda do pedículo, chegamos depois da linha média e no limite superior do disco L3-L4, ou seja, todo o limite medial, inferior e superior da hérnia foi retirado com segurança, mostrando que o acesso transforaminal, quando é feito a foraminoplastia, é possível com segurança a gente ganhar um espaço grande de abordagem do canal sem manipular muitas estruturas neurais. Aqui a gente consegue ver que mesmo com a drilagem da ponta da SAP, a gente consegue ver que ainda assim mantém-se a articulação entre a IAP de L3 e a base da SAP de L4, mostrando que a abordagem transforaminal, mesmo a gente fazendo uma retirada óssea, a gente consegue manter a estabilidade do segmento, uma vez que mantém a estrutura da articulação. A gente consegue ver num zoom o detalhe da interface articular entre a IAP de L3 e a SAP de L4.